O reino de Deus é como alguém que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda noite e dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra produz o fruto por si mesma, primeiro a planta, depois a espiga e, por fim, o grão abundante. Quando o fruto amadurece, logo se faz a colheita porque o tempo chegou. Aqui podemos comparar o reino de Deus. Ele é como um grão de mostarda, a menor de todas as sementes. Depois de semeado, cresce, torna-se maior que todas as hortaliças e estende seus ramos. À sua sombra, os pássaros do céu fazem seus ninhos. Assim, Jesus falava ao povo em parábolas conforme podiam compreender. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado com toda insistência e amor a esta missão, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Na terceira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda à noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem as espigas e, por fim, os grãos que enchem as espigas. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais podemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeada na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeada, cresce e se torna maior que todas as hortaliças. Estes ramos estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava-lhe a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme ele podia compreender, e só lhes falavam por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Explicava tudo quando estava sozinho com os discípulos. Aqui é muito interessante a pedagogia que Jesus utiliza quando ele diz que explicava tudo. Ele está dando uma ênfase para que os discípulos compreendessem melhor o que ele está falando, para que os discípulos pudessem assimilar, e uma vez que se assimila, se ensina, se anuncia, se prega. Então é um ponto importante aqui. Começa lá com um texto dizendo que Jesus vê aquela multidão e começa a falar do reino de Deus. Pois bem, Jesus veio anunciar para nós a grande novidade que os profetas não anunciavam, não falavam, porque não tinham essa ideia do reino dos céus, e Jesus veio falar do reino, veio falar da nossa morada, veio falar de onde Deus Pai nos quer. E ele vai falar de forma tão comum para a compreensão de todos. Às vezes a gente brinca com a pessoa quando não entende. Quer que eu desenhe? A gente diz assim, né? Talvez até uma forma grosseira, mas de brincadeira a gente diz assim, será que eu preciso desenhar para você entender? Talvez Jesus, usando parábola, é a forma dele desenhar o que ele está dizendo, o que ele queria dizer.
E ao desenhar, Jesus faz essa comparação, e uma comparação do cotidiano deles. E ele fala de uma semente que cai na terra, depois vai aparecer os ramos, depois as folhas, depois vai aparecer as espigas, depois os grãos que enchem as espigas. Ou seja, ele mostra todo um caminho, um processo para aquela semente desenvolver e como ela desenvolveu. Assim também somos nós, essa semente, e que precisamos termos paciência conosco, mas o mais importante é que fomos colocados no chão, na terra, e com o único objetivo de darmos frutos. Não importa se você é pequeno do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes que existem no mundo, a menor das menores, e, no entanto, ela cresce, quando colocada na terra, ela cresce como uma árvore que dá sombra. É bonito, né? Dar sombra significa estar em paz. Quando você está numa sombra, sentado, tomando um suco, tomando uma água fresca, e se estiver na rede, melhor ainda. Na sombra é o lugar de paz, lugar de relaxamento, de tranquilidade. É o que Jesus fala. É essa semente que cresceu, deu fruto, deu sombra e hoje acalenta, ajuda, sustenta a vida de muitas pessoas. É isso que Jesus fala para nós hoje no Santo Evangelho. Jesus prepara cada um de nós para que, uma vez colocado no nosso coração o que é dele, possamos servir a Jesus, servir ao reino, o propósito do reino com alegria. Possamos verdadeiramente reconquistar a nossa história, reproduzir na nossa história todo esse amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona, Santa Faustina, nos enriqueça com diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos conceda a graça de vivenciarmos a nossa fé na perspectiva do anúncio. Que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Cuide também, Maria Santíssima, das vocações do Instituto Rainha do Clero. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.